Boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um de nós e que todos nós sejamos guardados junto dele, em paz. Eu agradeço o convite que a Milene me fez para estar aqui hoje. Não conhecia essa casa, não passava sempre aqui na porta, mas não conhecia. Então hoje tive a felicidade, a alegria de poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho, e pediram que conversássemos sobre esse tema, a moral estranha, que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso que nós entendamos primeiro essa estrutura que Kardec propõe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como chamando moral estranha, porque na verdade ele está estudando ou está nos explicando as mensagens de Jesus, ou a mensagem de Jesus através das suas diversas falas. Ele opta no Evangelho em colocar somente os ensinos, ele não coloca nada mais do que senão aqueles ensinos de Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não vamos encontrar nenhum fato cronológico, nenhum fato histórico, nós vamos encontrar ali ensinamentos. Kardec, ele propõe isso, e ele diz, logo na introdução do livro, ele diz que das 5 partes que nós poderíamos dividir as matérias contidas nos evangelhos, uma delas, a 5ª, ele chamou de moral, e ele disse que essa era inatacável. A moral era algo que precisaria ser melhor estudada. Em outras palavras, assim ele o diz. Então ele propõe no Evangelho apresentar os ensinos de Jesus. E lá nesse capítulo 23, ele traz alguns ensinos de Jesus que Kardec optou por chamar de moral estranha. Por que ele chama de moral estranha? Porque quando nós lemos as passagens que ele escolhe para serem analisadas, numa primeira corrida de olhos, parece estranho o que está escrito. Parece até mesmo contraditório o que está escrito. Por exemplo, ele vai falar de odiar pai e mãe, deixar pai e mãe, deixar família. Então isso, num primeiro momento, quando lemos, nos parece muito estranho. Por isso que Kardec, didaticamente, ele propõe para o conjunto do capítulo, que são diversas passagens, para o conjunto do capítulo ele dá esse termo, ou esse título de moral estranha. E é preciso que tudo que nós lemos nos evangelhos, tudo que nós lemos acerca das passagens de Jesus, nós temos que contextualizar. O que é contextualizar? Mais ou menos quando ele falava, onde ele falava, com quem ou para quem ele falava. Porque é importante nós percebermos isso para entender o sentido das suas falas. E mais, para a gente entender um pouco mais do pensamento dos evangelhos, é preciso que nós também entendamos um pouco como era a cultura daquele povo para quem Jesus falava. Porque a linguagem, ela tem a ver com a forma de entendimento das pessoas. A linguagem tem a ver com o jeito de viver das pessoas. E é isso que Jesus cultuava e cultivava. Ele cultivava uma fala que fosse possível ser entendida. Mas é também importante que nós observemos nas passagens dos evangelhos as chamadas figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? É uma forma literária de se falar algo de uma maneira figurada, de uma maneira simbólica. Nós temos na nossa língua portuguesa as figuras de linguagem, figura de estilo, figura de pensamento, que nós usamos muito e não percebemos. Uma delas que nós usamos muito é o exagero, que nós chamamos de hipérbole na linguagem, na chamada figura de linguagem. O que é o exagero? Quando a gente diz assim, por exemplo, hoje eu estou com a fome que eu sou capaz de comer o mundo.
Ninguém vai comer o mundo. Mas nós usamos uma forma exagerada para poder dizer algo que é muito forte. Então, estou com tanta fome que eu vou comer o mundo. Não, eu estou tão cansado que eu vou dormir um mês. Não, ninguém vai dormir um mês. Mal dorme umas 6 horas. Mas vejamos, isso é figura de linguagem. Ou seja, hipérbole, exagero, aumento. Estou com a fome do tamanho do mundo. Veja, exagero. E é preciso nós entendermos essas figuras de linguagem, porque elas é que são usadas com muita frequência nas frases de Jesus, algumas delas. Essa que nós veremos aqui na Moral Estranha, nós chamamos de hipérbole oriental. O que é hipérbole oriental? É a forma da figura de linguagem, que aqui nós chamamos de linguagem de figura de pensamento, é uma maneira de pensar e expor. Para poder falar de algo na forma de gradação, o que é gradação? Colocar em graus, grau menor, grau maior. Uma das formas de dizer isso é a chamada, então, hipérbole oriental, que nós vamos exagerar usando o contrário. A gente usa o contrário para poder enaltecer o outro lado. Por exemplo, uma pessoa é muito bonita, e aí você diz para ela assim: nossa senhora, essa pessoa é feia demais. Mas na verdade você está dizendo que ela é bonita. Você usa uma forma um pouco irônica, uma forma contraditória, para exagerar. E em vez de exagerar o bonito, você coloca o contrário. E aí você olha a pessoa e fala: não, feia ela não é, ela é linda. Mas a pessoa entendeu que o feia ali significa lindo, porque a gente usa a forma oposta, né? Você diz assim: você não gostou de uma coisa, a pessoa fala: você gostou disso? Você fala assim: gostei. Você está dizendo justamente o contrário: eu não gostei. Mas você usa a forma para chamar a atenção. Então isso é uma figura de linguagem. É a figura que nós chamamos de hipérbole oriental para a linguagem dos evangelhos. Para a nossa linguagem, na nossa língua portuguesa, nós temos duas outras que já chamamos de antítese e paradoxo. São duas outras linguagens. Mas não estamos aqui para aula de português, né? Nós estamos aqui para entender por que a frase vem de forma diferente. Então Kardec nos propõe, quando analisa ou quando apresenta esses ensinos, aqui no capítulo 23, ele vai dizer o seguinte. Ele começa com o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, e ele diz: uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quando nós olhamos isso à primeira vista, fica estranho. Aquele que não odiar pai e mãe não poderá me seguir. Então dá a entender que Jesus estaria pedindo para que nós cultivássemos o ódio? Não, é a figura hiperbólica, é a hipérbole oriental usando a condição contrária. Aqui o sentido da palavra, inclusive o grego, misei, significa gostar menos. Quem não gostar menos do pai e da mãe do que dele, de Jesus, é uma gradação, é uma forma de dizer gradativamente que deve-se dar mais atenção às coisas do espírito do que às coisas da matéria. É uma forma de dizer que nós temos que observar o que é de fato a vida plena e não as questões estabelecidas pela vida material. Porque quando falamos pai, mãe, família, não quer dizer que temos que desprezar isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Quer dizer que existem muito mais coisas na vida, que a família não é só uma consanguinidade, não é só aquele que tem o mesmo sangue, que é muito mais amplo do que isso. Nós podemos observar, quando chega para Jesus
Jesus, ele em casa de Pedro, chega para ele pessoas dizendo: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus pergunta àqueles que haviam trazido essa informação: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? À primeira vista pode dizer, ele se esqueceu da família? Não, porque ele mesmo responde a pergunta. Ele faz a pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Mas ele responde, ele diz, olhando para as pessoas: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe e são meus irmãos. Numa primeira corrida de olhos, nós diríamos: Jesus rebaixou a família ao nível dos estranhos. Mas não, ele elevou os estranhos ao nível da família, para dizer que todos somos família, se enxergarmos mais. Kardec nos traz um exemplo interessante, ou uma forma interessante de apresentar essa ideia, com uma frase muito simples, dizendo assim, nesse capítulo 23, quando nós nos casamos, nós não deixamos uma família para criar outra? Não deixamos pai e mãe para criarmos outra estrutura familiar? E ao fazermos isso, saímos de casa, estamos abandonando nossos pais? Não. Estamos abandonando a nossa família, que nós chamamos família nuclear? Não. Para constituir outra, eu preciso abandonar a de onde vim? Não. Mas nós não deixamos aquela família? Não construímos uma outra casa? Não vamos construir, melhor dizendo, outra família? Não vamos habitar noutra casa? Não é assim que funciona? E assim fazendo, nós estamos desprezando nossos pais? Nós deixamos de ter atenção para com eles? Não. Mas nós voltamos nossa atenção para a nova família. Nós olhamos mais para aqueles que estão constituindo a nova família, nossos filhos. Damos uma atenção plena a eles. Mas ao dar atenção plena a eles, nós deixamos os nossos pais? Não. Então, quando Jesus faz a observação, aquele que não gostar menos ou gostar mais dele, ele está justamente dizendo o seguinte, que nós temos outros olhares. Agora vem o contexto. Quando eu disse que nós precisamos olhar as passagens, com quem ele falava, quando ele falava, o que ele falava, esse capítulo 14 do Evangelho de Lucas traz as parábolas do reino. Ali Jesus estava falando para um grupo de pessoas, algumas traduções dizem milhares de pessoas, mas ele estava falando para as pessoas das parábolas do reino, e uma delas em especial, do capítulo 14, ele estava falando da providência divina. Ali, na sequência dessa passagem, ele fala do não ter onde reclinar a cabeça, ele fala do seguir, ele fala do deixar aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos. Ele está falando ali para as pessoas e trazendo a ideia da providência divina. É por isso que nós não podemos apartar versículos e analisá-los separados de um contexto. O contexto no qual se dá essa fala que Kardec nos traz do capítulo 14, 14 de Lucas e 23 do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o contexto de falar da providência, que a providência cuida, que há um cuidado, há uma lei universal que rege, que cuida das coisas. Então veja o contexto no qual se dá essa passagem. Não é um contexto aleatório de que ele está falando para pessoas de forma aleatória. Não, ele está trazendo uma ideia dentro de um contexto que ele falava em parábolas da vontade de Deus e falava da providência. Então, quando ele chama atenção para isso, ele vai dizer às pessoas que nós estamos aqui na terra, sim, estamos aqui para cuidar das nossas obrigações materiais, sim. Mas nós somos seres espirituais, nós somos seres que já existíamos antes dessa matéria, continuaremos existindo depois dessa matéria.
E é justamente nesse contexto que ele coloca então os dois elementos, um elemento material, um elemento espiritual. Nós somos apegados às coisas materiais? Vocês não. Eu esqueci, é fora de Uberlândia que as pessoas se apegam às questões materiais. Nós somos apegados a questões materiais? Somos, não somos? E a pessoas, nós somos apegados? Mineiramente falando, nu. Não é isso que eu vi? A hora que eu perguntei, alguém já fez aquela carinha do nu. Não é assim, nós somos apegados? Somos, não somos? As mães não dizem assim, crio meus filhos para o mundo, não dizem isso? Mas pergunta para essas mães o que é mundo. Elas vão dizer, minha casa. Veja, nós somos apegados. Nós somos apegados a pessoas. Como se as pessoas fossem nossas. Então, veja, quando Jesus vai falar pai, mãe, família, ele está trazendo a ideia do apego, que nós somos muito apegados a essas questões, que nós somos apegados a pessoas, que não largamos, na linguagem nossa, mineira, ficamos roendo o osso, não largamos nada. E ele queria dizer que há uma coisa muito maior a ser vista, a vida. E que a vida não é um espaço, um interregno entre berço e túmulo. Que a vida é antes do berço e depois do túmulo também. Que nós temos valores outros, moral outra. Que não seja esse exclusivismo que nós criamos para querer bem só os que estão perto de nós. Ele quis dizer que é preciso ampliar o nosso conceito de gostar, de amar, ampliar o nosso conceito de família, entendendo que não é o laço consanguíneo que vai determinar a afeição que devemos ter. Então aí nós entendemos por que ele traz pai, mãe. Quando nos apegamos a questões de pessoas, nós deixamos de caminhar muitas vezes. Ficamos presos a conceitos, ficamos presos a sentimentos, a ressentimentos. Uma pessoa ressentida caminha para frente? Ela fica ali lamentando a vida, não é? E caminha? Não. Ela não vai para frente. E aí nós vemos a segunda parte desse versículo trazido por Kardec, quando Jesus diz, e aquele que não renunciar a si mesmo e pegar a sua cruz. Porque ele faz alusão a uma outra frase, ele faz referência a uma outra frase, que diz assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Vejam, ele não obriga ninguém a segui-lo, porque ele diz, aquele que quiser. Ou seja, seguir a Jesus é uma escolha, é uma decisão. Cada um decide por si mesmo. Ninguém decide por outro, porque depende da vontade. Correto? Então ele diz, aquele que quiser. Quiser o quê? Diz ele, vir após mim. Veja o verbo, vir após mim. Ele não disse, aquele que quiser ir depois de mim. Ele disse, aquele que quiser vir. Quando eu falo ir, quer dizer que eu estou ficando e mandando o outro ir, correto? Quando eu falo vir, quer dizer que eu estou e estou chamando. Ir eu estou mandando. Vir eu estou chamando. Então ele deixa claro, está chamando para estar com ele. Mas vejam, aquele que quiser vir após mim, quer dizer que Jesus estaria na frente.
Quantas pessoas gostam de ficar na frente dele? Quantas pessoas querem ser mais do que ele? Quando querem entender mais do que ele mesmo explicou. Então vejam, é um sentido de humildade. É um sentido de, mineiramente falando, abaixa o facho. Ou seja, diminua essa vaidade, porque ele vai à frente. Quantas vezes nós criamos Jesuses e mais Jesuses por aí? Quando queremos inventar os seus próprios ensinos. Quando deturpamos suas palavras. Então ele chamou a atenção. É de livre escolha, mas após ele. E ele dá uma condição para isso. É livre, mas ele deixa uma condição. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Deixa de lado o personalismo. Deixa de lado o egoísmo. Entendamos que não somos únicos no mundo. Embora sejamos únicos enquanto individualidade, não estamos sozinhos. Nós dividimos espaço, nós convivemos com as pessoas. Então é preciso que a gente, muitas vezes, dê espaço para as outras pessoas. E dar espaço para as outras pessoas, nós precisamos, muitas vezes, renunciar a nós mesmos. Eu fico olhando mãe renuncia quase sempre, não é? Em favor dos filhos, não é assim? Quase sempre. Se tiver uma coisinha que ela estiver comendo, já que estamos aqui entre nós, um trenzinho que seja que ela estivesse comendo ou estiver comendo, o filho pede, ela dá inteiro. E não experimentou o primeiro pedaço. Deu inteiro. Imagina se nós fizéssemos assim com todo mundo. Se fôssemos mãe de todo mundo. Aliás, o poeta libanês, Khalil Gibran, ele falava isso, que o amor só seria pleno no mundo quando as mães amassem os filhos das outras como amam os seus. Então essa é a ideia da renúncia, é perceber que as outras pessoas têm necessidades, como eu também tenho, e muitas vezes as mesmas, e ceder seria talvez mais interessante. É isso que Jesus vem dizer, renuncie-se a si mesmo. E não isenta a pessoa das suas responsabilidades, porque ele continua a frase, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Ou seja, assuma as suas responsabilidades e me siga. Porque segui-lo não nos tira as responsabilidades que nós temos em função das próprias coisas que nós fizemos. Porque aquilo que se semeia, dizia ele, se colhe, não é isso? Não se semeia, não se colhe figos de abrolhos, ou seja, semeou abrolho, abrolhos serão colhidos e não figos. Então ele diz, não vai ficar isento das responsabilidades. Renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia, e é interessante essa expressão, a cada dia, porque a gente tem mania de pegar a cruz da vida inteira, acha que quer somar os problemas todos, não vai resolvendo separadamente. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Então é essa frase que Jesus traz novamente, e grafada por Lucas, quando ele usa a forma negativa. Aquele que não renunciar a si mesmo, aquele que não pegar a sua cruz, não é digno de me seguir. Ele fala a mesma coisa, só que usando a forma negativa. Aquele que não pegar a sua cruz não é digno de seguir. Então, nesse contexto, ele diz, renunciar, pai e mãe, no sentido odiar, e a palavra odiar não é a tradução adequada. Kardec faz essa observação. Não é a tradução adequada. A tradução adequada seria uma expressão e não uma palavra. Odiar seria traduzido como gostar menos, que é a forma hiperbólica, a forma hipérbole oriental. Então, para dizer gostar mais de Jesus, ele usa o termo odiar.
para poder enaltecer o gostar mais dele. E o gostar mais dele não é por egoísmo, não é porque ele quer dizer assim, vai gostar de mim, não. Quer dizer que é preciso dar mais atenção ao que ele nos trouxe, porque o que ele nos trouxe é um ensino para uma vida inteira, uma vida imortal, e não uma questão circunstancial. E nessa sequência, Kardec então traz outros versículos, porque Kardec ele não traz no Evangelho cronologias ou versículos cronologicamente colocados. Ele traz os versículos que tratam de assuntos semelhantes. Então ele traz um outro que é o que está no capítulo 10 de Mateus, que vai dizer: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É o mesmo aspecto, a mesma hipérbole, a mesma forma figurativa de dizer. O que o capítulo 10 de Mateus traz? Jesus conversando com os discípulos diretos. Esse capítulo 10 é onde Jesus está pedindo para os discípulos saírem pelo mundo. E depois, 2 a 2, levar o evangelho, pregar em todas as nações, limpai os doentes, curai os enfermos, e assim vai. Limpai os leprosos, curai os enfermos, dai de graça o que de graça receber. Ele dá uma orientação. Então, para quem que ele está falando isso? É para todo mundo? Não, ele está falando para os discípulos ali naquele momento. Aqueles que ele estava pedindo para sair pelo mundo. Sair pelo mundo, pela região. Ele estava dizendo para aqueles então, olha, se vocês vão sair, em outras palavras, vocês estão se desprendendo de quaisquer outras coisas e só estão se ligando no que vocês vão ensinar. E o que eles iriam ensinar? A mensagem do Cristo. E para essa mensagem ser transmitida, é preciso que a pessoa que transmita tenha o sentimento daquela mensagem e não só sabê-la. Não é só recitar as palavras de Jesus. Não é só recitá-las, é senti-las. Então ele diz, aquele que não amar mais a mim do que ao seu pai, à sua mãe, ele quer dizer, olha, aquele que não se desapegar dessas questões, não vai ter condição de fazer esse trabalho. Mas para quem que ele falava? Ele falava para aqueles discípulos. Esse é o capítulo 10 de Mateus. Que ele então chamou os discípulos para que eles fossem pelo mundo, entrai nas casas, desejai a paz, se a casa for digna da paz, ela permanecerá, se não, voltará para vós, se não for ouvido naquela cidade, saí da cidade, batei o pó da sandália. Veja, ele está dando orientações aos discípulos, e nesse contexto de orientações aos discípulos, vale essa assertiva, para dizer, olha, se vocês não se dedicarem mais a esse servir, não vai ter efeito. E para dedicar ao servir, eles não tiveram que sair de casa, não tiveram que deixar a família, não tiveram que fazer esforços. É isso que Jesus está trazendo. E Kardec trouxe para o mesmo contexto, porque também aparentemente seria uma moral estranha. Concordam? Tudo bem até aqui? Está ficando assim razoavelmente claro? Estou voando muito? Só um pouco? Está ficando assim inteligível? Está dando para entender? Então vamos seguir. Já estamos terminando. No máximo umas 4 horas a gente termina a primeira parte, que nós vamos fazer passar como se fossem 15, 10 minutinhos. Mas pensemos então, e Kardec segue com outra ideia de moral estranha. Ele traz outro versículo. Ele vai agora lá no capítulo 19 do Evangelho de Mateus e dizer assim: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou o seu pai, ou sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou as suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. O que é esse capítulo 19? É aquela conversa de Jesus com o jovem.
Aquele jovem que chegou para ele e falou: Senhor, o que devo eu fazer para ganhar a vida eterna? Ele disse, né, vai, vende tudo que tem e me segue. E o jovem ficou assim meio sem graça. E acabou porque ele tinha que se dispor de uma série de apegos. Então é nesse contexto que Jesus está falando. Veja, essa frase, esse versículo sai desse contexto. Um contexto que um jovem o procurou, jovem, ou seja, uma pessoa cheia de, aspas, vida, uma pessoa que tem longos anos pela frente, uma pessoa que tem que ter disposição. Não é assim que vem a ideia da juventude, da jovialidade? Não é isso que nos chega? Então chega esse jovem, essa jovialidade, esse futuro aberto pela frente, dizendo: o que devo eu fazer para ganhar a vida eterna, para entrar no reino dos céus? E Jesus fala: vai, vende tudo que tem e me segue. Esse jovem dá uma desanimada. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma vontade de um futuro melhor, mas nada quiséssemos fazer para termos esse futuro melhor. E nesse contexto, então, é que Jesus usa essa frase. Aquele que não deixar sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, ele quer dizer o quê? Olha, a pessoa que de fato não entender o que é uma vida espiritual, não vai conseguir vê-la nunca, não vai conseguir vivê-la, senti-la, não vai se sentir um ser espiritual nunca, vai sempre se sentir um ser material, vai sempre estar ligado, linkado, grudado nessas questões materiais. Uma pessoa que vive nas questões materiais é uma pessoa limitada em sentimentos, porque não enxerga mais do que a matéria, limitada em conhecimento, porque não consegue verificar que existe vida além da matéria, além dessas questões. É uma pessoa limitada em raciocínios, é uma pessoa limitada em amorosidade, porque ela é apegada. É uma pessoa limitada em tudo. É uma pessoa amargurada, porque tem medo de perder. E a pessoa que tem medo de perder não dá valor ao que tem, não usufrui o que tem. É como a gente ganha aquele presente tão bonito, tão gostoso, e não usa nunca, porque não, que eu ganhei de presente não posso usar. Mas eu ganhei para usar, mas não pode usar. Eu, quando era criança, que eu chegava em casa lá, estava brincando na rua, chegava em casa, via alguma coisa diferente para comer. Nós aqui, entre nós, entendemos bem, um trem diferente. Eu perguntava assim: que visita que está vindo? Porque as coisas arroz doce é só quando tinha visita. Aquele arroz doce com canela, né, só tinha quando vinha visita. E eu ficava de olho, torcendo para ter visita em casa. Mas veja, nós devemos fazer isso para as visitas ou para nós mesmos todos os dias? Não é para nós mesmos todos os dias? Por que nós não usufruímos do melhor para nós mesmos que nós fizemos? O trabalhador que trabalha é o primeiro aprovado do resultado do seu trabalho, dizia Jesus, em outras palavras. Por que a gente reserva? Então a gente começa a perceber que nós vamos nos apegando e deixando as coisas realmente importantes de lado. E só valorizamos quando percebemos que perdemos a oportunidade. Então Jesus está chamando a atenção para coisas valorosas que, se nós não olharmos para elas, passará a oportunidade. Coisas valorosas, a vida do Espírito, essa vida imortal, esse ensino que Ele nos dá, que nos trouxe, e a gente vai deixando de lado por questões materiais. Então ele diz: aquele que conseguir fazer isso, diz a frase, ganhará em cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais. Porque não é o ganhar materialmente, é o bem-estar que vai se sentir, que vai se ter. Então percebamos que quando se coloca moral estranha, é uma forma até provocativa para nos levar a entender as entrelinhas. E ele segue.
Depois traz uma outra passagem que ele traz assim: não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Eu vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos o da sua casa. Aqui também está no capítulo 10 de Mateus. Em que contexto? Ele estava conversando com quem? Com os discípulos, que estavam saindo para levar a mensagem. E dizendo que essa mensagem, ela geraria incômodos. Em que sentido? Incômodos de consciência. Porque nós iríamos repensar nossas condutas, nossas posturas, nós nos colocaríamos contra nós mesmos. Como o apóstolo Paulo foi dar um indicativo quando ele dizia: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Porque é uma mensagem que nos chega para que nós mudemos condutas, mudemos sentimentos. E a coisa que nós menos queremos fazer é mudar. Deixarei de ter que usar o eu para usar o nós. Já não é mais meu, é nosso. A fraternidade. Então isso traz uma divisão. Isso é como uma espada que secciona, que corta. Não é o aspecto da violência, colocar filhos contra pais, gerações, conceitos. Nós não temos conceitos arraigados, presos em coisas passadas, e não abrimos mão disso. Conceitos da lei da época que ele vivia, um conceito que, de certa forma, era uma espada que Jesus trazia, aquele conceito de olho por olho, dente por dente, osso por osso, coluna por coluna. Era o conceito mosaico. E vinha ele dizendo para perdoar, vinha ele dizendo para amar o inimigo. Vejam, isso é colocar geração contra geração, pais, filhos. Não no sentido consanguíneo, genealógico, familiar, mas no sentido de geração e geração, momento e momento, coisa passada, coisa nova, coisa velha, coisa nova, conceitos novos. E essa mensagem do Cristo não nos incomoda no sentido de não nos faz pensar, não gera algo que nós temos que lutar contra algumas questões nossas, algumas vaidades nossas, alguns egoísmos nossos. Isso ele veio trazer. A discórdia não é no sentido que se dá de fazer pessoas discordarem de outras, mas discórdia no sentido do que eu fazia com o que eu preciso fazer, da forma que eu entendia para a forma que eu preciso entender. Então esse é o aspecto que ele trazia. E falava com quem, quando esse versículo foi trazido por Kardec? Falava com os discípulos. Todos os discípulos? Não, aqueles que ele pediu para que saísse pelo mundo, saísse pela redondeza, porque isso é que está no capítulo 10 de Mateus. E depois pregai o evangelho, levai a todas as nações, curai os enfermos, e assim vai, expulsai os demônios. Veja, ele estava falando com esses, e com esse ele dizia então o quê? Dediquem-se a isso, vivam isso, né? Que não carregue alforjes, uma só roupa. Veja, não se ligue a essas outras questões. Faça o que tem que fazer, divulgue a mensagem, mas não sejam maiores do que a mensagem, deixe a mensagem ser maior. Então isso é que ele coloca de contenda, mas é uma contenda que Paulo chamava de bom combate, quando ele, por assim dizer, terminou a tarefa material, indo para a morte, para ser decapitado. Ele dizia: combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate. Por que bom combate? Porque era o combate dele para com ele, que ele chamava de homem velho e homem novo, que ele foi resumir na frase: aquele que tem Jesus, nova criatura é. Quando ele foi dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim.
Isso foi fruto desse bom combate, da luta dele para com ele, que nós todos temos. Porque todos nós temos defeitos, temos. Todos nós temos virtudes, temos. O que nós precisamos fazer é aumentar essas virtudes. E nem sempre a gente faz porque não combate esse bom combate. Não deixa algo agradável do ponto de vista material para se dedicar às questões espirituais. Quer ganhar a outra vida, mas não abre mão dessa. É isso que Jesus está trazendo. Então são esses elementos que Kardec quis colocar nesse capítulo como moral estranha. Mas tem algo de estranho? Não. É estranha a forma utilizada. Mas essa forma utilizada não chama atenção? Quando nós usamos uma hipérbole, nos chamamos atenção? Quando nós exageramos, não chamamos atenção? Quando um filho diz para a mãe assim, quando ela pergunta, filho, você me ama de que tanto? E ele fala assim, do tamanho do mundo. Não, do tamanho do universo. Não é um exagero? Mas não é algo que conforta o coração? Chama atenção na hora? E a mãe lá dentro fica assim, nu. É isso. A forma estranha de trazer a moral amorável, dócil, serena, que nos anima, que nos cativa, que nos eleva. É isso. Então não tem nada de estranho no ensino. Tem de diferente e estranho na forma, mas que nos chama a atenção. E quando nos debruçamos para estudar, quantas coisas nós tiramos. E quão mais ficamos agradecidos a Jesus por Ele ter usado essa forma estranha de trazer uma moral tão fraterna, tão amorosa, quanto a que Ele nos trouxe pelos seus ensinos. Agradeço a paciência de vocês, agradeço essa cordialidade, agradeço o convite que foi feito. Sempre que eu tenho oportunidade, eu atendo com prazer os convites, mas muitas vezes eu não consigo atender porque não tenho a disponibilidade mais da agenda. Então, por isso, muitas vezes eu fico sem graça. Eu falei isso com a dona Emiliana, eu fico muito sem graça quando eu tenho que dizer não. Mas é um não querendo dizer sim, mas não tendo espaço e condições para dizer sim. Então, quando tem condições, venho sim. E Uberlândia é uma cidade que gosto muito, estou a poucos quilômetros daqui, 100 e poucos quilômetros, e há muitos anos vim aqui, né? Venho aqui desde lá dos meus 20 e poucos anos de idade, quando eu falava lá no Leão e Amor e outras casas, e de lá para cá quantas vezes. Mas de vez em quando não consigo atender. Então me desculpem se porventura alguma vez eu não pude dizer o sim que eu gostaria de ter dito para aceitar o convite. Mas quando dá certo, venho e com alegria. E desejo a vocês muita paz, a esta casa, né, Bezerra de Menezes, muita paz. O trabalho agora da sopa, hoje é o dia da sopa, está sendo confeccionada a sopa, vai ser distribuída a sopa. Foi lida aqui sobre a caridade. E essa caridade ela é importante, não pela sopa em si, mas pelo sentimento que as pessoas que estão lá agora na cozinha fazendo a sopa estão colocando, que é muito mais interessante, é muito mais gostoso do que qualquer tempero que nós conseguimos colocar nessa sopa. Então, parabéns ao trabalho, a vocês pelo trabalho, que essa casa continue, que as casas de Uberlândia continuem, que o nosso movimento espírita cada vez mais cresça, calçado no ensino do Cristo, nos ensinos de Kardec e na fraternidade que deve nos unir a todos na família universal. Deus lhes pague por toda essa paciência, Deus lhes pague pela recepção. Obrigado.